Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Como é que vocês estão hoje? Espero que muito animados, muito felizes para mais uma incrível aula de língua portuguesa. Como vocês sabem, eu nunca estou sozinha. E hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Midian. Bem-vinda, Midian. Espero que você goste da aula de hoje. A tradução para Libras torna nossas aulas mais acessíveis. Aulas estas que vocês podem acessar tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no aplicativo Educa Recife, que vocês podem fazer o download tanto pelo QR Code na tela, quanto pelas lojas de aplicativo para Android e iOS, certo? Pensando ainda em acessibilidade, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos pretos cacheados na altura dos ombros, olhos escuros, uso óculos arredondados, estou hoje com a saia branca e preta, listrada, e uma blusa azul, tá certo? E a gente já falou aqui de quase todos os informes, né? Mas falta o mais importante, que é apresentar o nosso chat de hoje. Nosso chat, que é o quê? A nossa ferramenta interacional, que permite que vocês se comuniquem com a gente aqui, tá certo? Hoje, quem faz o nosso chat é a nossa queridíssima, incrível e maravilhosa professora de língua portuguesa, Adriana Maria. Olá, Adriana, seja bem-vinda à nossa aula de hoje. Olá, Camille. É sempre uma alegria, não é, estar aqui no chat do 9º ano com essa professora cheia de carisma. Eu vou me autodescrever também, não é? Visto blusa azul, assim como a professora Camille. Estou sentada por trás do computador, né? Uso óculos, tenho cor parda, cabelo tamanho médio. E é sempre uma alegria, 9º ano, estar aqui com vocês, sabendo que esta aula, não é feita para vocês, por vocês. Aproveitem. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem lá, não é? Nós temos o nosso canal de YouTube para que vocês interajam, não é? E sempre a professora Camille está dando uma passadinha e pode responder vocês por lá, ok? Então é isso, gente. Vamos juntas, Camille? Vamos! E como vocês já ouviram, vocês sabem, qualquer dúvida, qualquer comentário, joga no chat ou no YouTube, que eu tô sempre lá de olho, tá certo? E hoje a gente vai estudar a figura de linguagem chamada metáfora. Mas antes, vamos ler aqui um poema, um soneto de Vinícius de Moraes, chamado Soneto de Fidelidade. Então, eu vou pedir pra gente colocar em tela cheia, pra gente poder ler junto, tá certo? Ó, soneto de fidelidade. Embora eu confesse que eu tenho esse soneto decorado. Mas é bom a gente ler junto, que aí vocês vão acompanhando. Ó. De tudo, ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procures, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então esse é um dos sonetos mais famosos em língua portuguesa, né? Eu ouso dizer, Lindo. de Vinícius de Moraes. O que é que aqui a gente pode extrair, né? O que a gente diz aqui, que, veja, pelo título, ele está querendo falar da fidelidade ao amor, mas não necessariamente esse amor eterno. Veja, que não é imortal, posto que é chama, mas que vai ser infinito enquanto dure. Então, é meio que uma mensagem para que a gente aproveite os amores e aproveite as vivências, as experiências, mesmo que elas não sejam imortais, para que elas durem o tanto quanto elas possam durar. E aí, ao longo do soneto, ele vai dizendo como ele vai tratar esse amor, né? Quando ele diz que quer vivê-lo em cada momento, ou seja, em todos os momentos, dos mais importantes aos mais banais. Quando ele diz em seu louvor e
Em louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Ao céu pesar o seu contentamento. Aqui ele está atrelando, né? O eu lírico atrela as suas lágrimas, a sua felicidade, a sua tristeza ao contentamento, ao riso ou ao pranto do outro, do ser amado, né? Um trecho que eu acho lindo, esse segundo terceto, e que ele diz, né? E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, porque quando a gente vive, um dos nossos maiores medos qual é? É a morte, né? É o que Manuel Bandeira chama da indesejável das gentes. Mas olha, Isso. quem sabe a solidão, fim de quem ama. E aí parece que a solidão é um estado pior do que a morte para aqueles que amam, né? Eu posso me dizer do amor, mas só aquele que tive. Não é um amor tão idealizado assim. É um amor que é um pouco mais concreto, né? Que não seja imortal, posto que é chama, ou seja, porque é o quê? Porque é chama, porque é efêmero e aqui a gente tem uma oposição, né? Sim. Mas que seja infinito enquanto dure. E aqui a gente já começa nossa aula com essa reflexão sobre o amor, né? Sobre amar, sobre ser amado. Lembrando que a gente vai ter uma infinidade de amores possíveis nessa vida. A gente tem os amores familiares, os amores românticos, os amores entre, né, nossos amigos. E que a gente Verdade. aproveite cada um deles. Ó, mas percebem que no trecho, ó, que não seja imortal, posto que a chama, vocês percebem que existe ali uma comparação implícita do amor e chama, entre amor e chama. É como se ele dissesse que o amor não é imortal porque é chama. E chama se apaga, né? É, mas a chama, ela é quente, ela é Ela intensa, é né? intensa também. Só que, como é que a gente pode chamar essa relação, professora Adriana, essa comparação implícita entre o amor e a chama? A essa comparação a gente dá o nome de quê? De metáfora, que é uma das rainhas da figura de linguagem. Há quem diga que toda a linguagem ela é metafórica, Pois é. né? E há quem diga que a gente se relaciona com a linguagem através das metáforas, né? Por exemplo, deixa eu aqui fazer um jogo com vocês. Se eu pedisse para vocês descreverem algo que os olhos humanos nunca viram, como vai ser esse movimento? Vai ser o que a gente vai tentar aproximar a nossa descrição usando como referência coisas que a gente já conhece. E aí a gente vai fazendo essa descrição através das metáforas, aproximando. Quando Vinícius de Moraes diz que não é imortal, né? O amor, porque é chama, ou seja, ele é intenso, ele se apaga, ele está emprestando as qualidades da chama ao amor. E faz isso de maneira implícita, ou seja, sem o elemento comparativo, né? Diferentemente de quando a gente vai estudar uma comparação. E aí, vamos conhecer melhor essa figura de linguagem, que é a metáfora, né? Mas primeiro, vamos relembrar o que são figuras de linguagem. Figuras de linguagem são formas de expressão que destoam da linguagem comum, ou seja, da linguagem denotativa. Então, a figura de linguagem vai fazer parte do campo da conotação. Lembram? Aquele uso imaginativo da linguagem, que vai explorar dos múltiplos sentidos, que não é o uso dicionarizado, lembram? Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Portanto, permitem uma plurissignificação. Olha que nome enorme, mas o que isso quer dizer? Muitos significados do enunciado. Então, a gente pode ler alguns desses versos, por exemplo, de mais de uma maneira. Eu trouxe aqui uma possibilidade de leitura. Foi a minha leitura, não quer dizer que precise ser exatamente a leitura da professora Adriana, ou de Midian, ou da produção, ou a de vocês, tá? E a gente tem as figuras de linguagem, de palavras ou semânticas, de sintaxe ou construção, de pensamento, de som e harmonia. E a gente vai trabalhar ao longo desse mês, ao longo dessas aulas, né, todas essas figuras, tá certo? Então, olha, já vão se preparando para estudar a figura de linguagem bastante. Mas é importante, porque isso
faz com que o nosso vocabulário fique um pouco mais rico e a gente consiga ler melhor também, né? Escrever melhor. Ó, as figuras de palavras ou semânticas são associadas aos significados das palavras. Então, aqui o jogo, né, da figura de linguagem vai ser em torno do sentido. E aí a gente tem como, por exemplo, a metáfora, que a gente vai ver, comparação, a metonímia, a catacrese, sinestesia e a perífrase. Eita, que é muita figura de linguagem, né, gente? É muita figura de linguagem, mas vai dar tempo, vai dar certo. Ó. A metáfora é uma figura de linguagem em que se transfere o nome de uma coisa para outra com a qual é possível estabelecer uma relação de comparação. Para que a comparação possa ocorrer, devem existir elementos semânticos, ou seja, de significados, semelhantes entre as palavras ou expressões em questão. Quando eu digo que o amor é chama, é uma construção, é uma imagem que já permeia o nosso imaginário. Então é quase que uma metáfora quase batida já, né? Mas é possível estabelecer essa relação no plano do sentido, do significado ali no contexto, que a gente não pode esquecer de considerar o contexto, tá certo? E a gente tem essa semelhança, essa possibilidade de aproximar o amor e chama, né? Ó, por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Então, a vida é como uma nuvem que voa. Mas essa comparação, ela é implícita. Por quê? Porque o elemento comparativo, ela não aparece na oração. Então, ó, minha mãe é uma leoa. Minha mãe é como uma leoa. Então, aqui eu quero emprestar o imaginário que se tem de uma leoa, né, de alguém que luta pelos filhotes, que é brava e tal, a figura da minha mãe. Eu poderia também dizer que minha mãe é um doce, ou que minha mãe é um anjo. E aí eu estou o quê? Querendo estabelecer uma comparação implícita, porque não está na cara, né, não está explicitada ali na oração, emprestar essas qualidades ao primeiro objeto, né? Ao que eu estou querendo adjetivar, digamos assim. Isso. Ó, a relação de semelhança entre dois termos ocasiona o quê? Uma transferência de significados, estabelecida através de uma comparação implícita. A palavra metáfora vem do grego metaforar, mudança, transposição. Então, o próprio nome, se a gente pensa na origem do nome, né, o significado do nome, pensando em transposição, é exatamente isso que a gente consegue na metáfora linguística. Porque a gente quer uma transposição de sentidos. Eu quero dizer que um termo possui características de outro. Então, transpor essas qualidades ou essa falta de qualidades, né, de um termo a outro. Ó. M. George Lakoff e Mark Johnson abordam a metáfora e seu impacto no ser humano. De acordo com os autores, o próprio pensamento e o desenvolvimento cognitivo do ser humano estão estruturados graças à metáfora. Por quê? Porque a gente vai o tempo inteiro construindo o nosso saber, a nossa cognição, através dessa comparação entre o que a gente conhece e o que a gente ainda está conhecendo. Pois estão ligados à forma como vemos e aprendemos o mundo externo. George e Mark afirmam que a essência da metáfora é a compreensão e a experiência de uma coisa em termos da outra. Então, há de fato essa transposição, né? A gente pode pensar nessa transposição de sentidos. E aí que, quando eles estão também estabelecendo a parte cognitiva, é porque a própria linguagem ela é aprendida, estabelecida através de metáforas. E é interessante, não é, Camille? Porque quando estamos usando, não é, essa figura de linguagem, expandimos, não é, a nossa imaginação. Levantamos hipóteses, não é? E podemos utilizar outro tipo de outras palavras, né? Outras figuras também de linguagem vêm à nossa mente.
É verdade, professora Adriana. A gente tem essa possibilidade, né? Essa possibilidade de pensarmos assim, Sim. a metáfora. E a gente pode pensar, e como é que a gente usa a metáfora? Já pararam para pensar? Ah, eu já falei aqui bastante, né? A gente vai usar bastante durante a linguagem e tal, ó. Mas, ó, a metáfora é um recurso linguístico importantíssimo na comunicação humana e por isso ela é muito usada no dia a dia. Já foi inclusive comprovado por pesquisa que durante uma conversa o ser humano usa em média 4 metáforas por minuto. Tá vendo? Muitas vezes as pessoas não querem ou não conseguem expressar o que realmente sentem. Por quê? Porque a linguagem ela é limitada. Então, nem sempre a gente vai conseguir dizer exatamente o que a gente quer dizer. E a gente vai aproximar. Assim, ó, a gente acaba por recorrer a frases com metáforas, onde alguns sentidos ficam subentendidos. Então, não há de fato uma aproximação completa, às vezes, entre o que eu estou sentindo, pensando e como eu consigo expressar. E isso é muito da limitação da linguagem, porque a linguagem tem um limite. E como é que a gente faz para burlar esses limites? Usa metáfora. As figuras de linguagem, em especial a metáfora, porque aí a gente consegue aproximar o nosso pensamento, nossos sentimentos do discurso, né? Encontrar uma forma de dizer tudo isso no discurso, mas de modo que a gente deixe alguns sentidos subentendidos, porque nem tudo consegue ser expresso diretamente. Gente, é sério, é porque o evento da linguagem, o ato de se comunicar, a própria existência e o uso da linguagem, né, é bastante complexo. E aí parece que a gente fica falando aqui de coisinhas bonitinhas para enfeitar um texto, mas a gente usa a metáfora o tempo inteiro. Uma autora que eu gosto muito, Octavia Butler, tem um livro que é Despertar. E aí tem uma cena que eu achei muito impactante, porque é o primeiro contato da protagonista com um alienígena, que, enfim, não vou contar aqui, não vou dar spoilers. Mas ela vai descrevendo, a autora, né, ela vai descrevendo como é que Lilith enxerga aquele ser que é muito além da compreensão humana. Veja, é você encontrar um outro que você não tem linguagem para descrever, porque você não tem referência. Então, ela diz que de longe ele tem buracos que parecem os olhos. Tipo, alguma coisa mais escura, um cinza escuro, como se fossem nos olhos e na boca. E longos cabelos. Mas quanto mais ela se aproxima, esses cabelos, na verdade, elas são cobras. Que não são cobras, são como se fossem. Sim. E aí ela vai o tempo inteiro aproximando a descrição da metáfora, através da metáfora, de modo que o leitor ele consiga construir uma imagem próxima, mas que nunca vai ser completamente exata, porque a gente não tem uma referência daquilo. E aí ela vai vendo que o que ela achava que eram olhos e bocas são, na verdade, essas cobrinhas, mas que não são exatamente cobras, são órgãos sensoriais, e ela vai inventando, tipo, criando uma nova definição para o que é. E aí eles estão nos espaços dos olhos e boca, mas não há de fato ali olhos e bocas. Então você vai ficando na tensão de tentar entender essa descrição que parte de algo que os olhos humanos nunca viram, mas que ela vai tentando aproximar os significados o tempo inteiro. Acho que eu vou trazer esse trecho, professora, para a gente ver, né? Sim, importante. Ó. E aí, a metáfora é também muito usada na veiculação de propagandas e em atividades de marketing, sejam nos textos usados para anunciar um produto ou na simbologia utilizada para identificá-los, né? A gente tem muito esse uso mais comercial. Ela pode ser pura ou impura. O que vai diferenciar uma da outra é a presença ou não na frase de todos os termos da comparação. Quando a gente fala em metáfora pura, é aquela metáfora que ela é mais complexa. O que ocorre é que um dos elementos de comparação não está explicitado, ou seja, não é uma comparação objetiva, ela é indireta. Demanda do leitor ou interlocutor mais conhecimento de mundo para que possa ser identificado. Já a metáfora impura é uma metáfora que é mais simples, né? As analogias feitas nesse caso são simples e diretas.
A comparação é explícita e fácil de ser identificada por qualquer leitor ou interlocutor. E agora a gente vai dar uma olhadinha nas outras figuras de palavras, tá? Ó, a gente tem a comparação, que é, no caso, chamada uma comparação explícita. Ao contrário da metáfora, nesse caso, são usados os conectivos de comparação, como, assim, tal e qual. Então, ó, a gente tem... Eita! Isso, ó. Seus olhos são como jabuticabas. Então, eu estou deixando clara aí a comparação, esse empréstimo que eu quero fazer das qualidades da jabuticaba aos seus olhos. Como um leão, almocei vorazmente. Mesma coisa, os conectivos de comparação estão aqui explicitados. Aí a gente tem a metonímia, que é quando a gente transfere, né, os significados considerando parte pelo todo ou autor pela obra. É quando a gente chama, por exemplo, costumava ler Shakespeare ou costumava ler Machado de Assis. Eu não estou lendo o autor, eu estou lendo as obras. Mas quando eu tomo a parte pelo todo, ou seja, quando eu digo que li Clarice Lispector, eu quero dizer que li a obra, que é o todo, mas eu estou usando uma parte. Ó, costumava ler as obras de Shakespeare. Ou a velhice deve ser respeitada pela juventude. Isso aqui, a velhice vai corresponder aos velhos e a juventude, os jovens. Tá claro, gente? Qualquer dúvida vocês vão dizendo, tá? Ó, a catacrese, por outro lado, apresenta o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Por exemplo, pé da mesa, dente de alho, porque a gente não tem palavras em português específicas para essas partes. E aí a gente toma emprestado a palavra dente, a palavra perna, por exemplo, que são próprias da anatomia humana, para objetos, manga, mas é porque manga é mais complexo ainda, né? Porque são muitas referentes. Ó, aqui, ó. Embarcou há pouco no avião. A gente não tem uma palavra para dizer isso, o ato de entrar no avião. Então a gente usa emprestado. A asa da xícara que quebrou na queda. Então a gente usa essa... É até meio que fruto da metáfora e da comparação também, né? Ó, temos a sinestesia, que é uma figura de linguagem que eu particularmente gosto, em que, ó, acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Então, ó, quando eu digo que, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada, eu estou emprestando, eu estou tendo essa mistura de sentidos, né? Porque o olho é a visão, já o frio é o tato. Então, a doce voz da amada lhe escorria pelos ouvidos como mel. De novo, essa associação de sentidos diferentes. A sinestesia seria essa percepção do mundo, né, da realidade, mas em que há essa mistura de sentidos. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. E a gente tem a perífrase, os nomes é que são assim, né? Sofredores. Chamada de antonomásia, que é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Por exemplo, quando a gente fala em rei da selva, a gente pensa em quê? Em leão. Quando a gente pensa em rei do futebol, a gente pensa em quem? Em Pelé. Quando a gente fala a dama do teatro brasileiro foi indicada ao Oscar, eu não estou usando o nome da pessoa, mas estou usando como se fosse um epíteto, né? Trazendo um nome pelo outro, ó. É a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. E é a perífrase ou antonomásia, que são nomes horríveis para essa figura de linguagem que é massa e que a gente usa o tempo todo. Ó, eita que eu falei, né? Agora dei uma corrida, mas vamos lá, a gente trouxe aqui algumas coisas para a gente exercitar. Olha, identifique as figuras de palavras utilizadas no enunciado a seguir. A gente faz esse exercício e eu prometo que eu libero vocês. Tá? Ó, letra A. A cidade maravilhosa é a minha terra natal. Quando a gente fala em cidade maravilhosa, quer retomar um outro termo, né? Então, que figura de linguagem é essa? Em viagens, adorava ler Machado de Assis. Aqui a gente está fazendo o quê? Tomando todo pela parte. Quando eu digo Machado de Assis, eu quero dizer as obras de Machado de Assis. Quando eu digo
Seus olhos são duas esmeraldas. Eu estou fazendo o que aqui? Uma transposição de sentidos de maneira implícita, não é isso? Trabalhou feito burro de carga para pagar as dívidas. E agora? O que é que a gente tem aqui? E na letra E, a perna da cadeira quebrou. Ó, um empréstimo de uma palavra com outra, né? Vamos ver. Ó. No primeiro a gente tem antonomásia, né? Que foi esse movimento. Sim. Não, a gente tem a metonímia, uma metáfora, uma comparação e uma catacrese. Vamos voltar para a gente fazer a associação, ó. Quando eu digo a cidade maravilhosa é minha terra natal, eu tenho um caso de antonomásia. Porque eu estou usando uma expressão querendo dizer outra, que faz uma referência muito clara, né? Que é como se fosse um epíteto, um apelido, né? Se a gente dissesse, eu moro na Terra do Frevo. Terra do Frevo é o quê? Recife. Né? Ou na Veneza brasileira. E aí seria essa figura de antonomásia. Quando eu digo em viagens, adorava ler Machado de Assis, é uma metonímia. Por quê? A metonímia é exatamente esse movimento de você trazer o todo pela parte, de você dizer que ouvi Chico Buarque, quer dizer, ouvi os álbuns dele. Você tá pegando uma parte específica para declarar o todo, né? Aqui, quando eu digo seus olhos são duas esmeraldas, eu tenho uma comparação implícita, em que é esse empréstimo, essa transposição de sentidos. Portanto, uma metáfora. E quando eu digo trabalhou feito burro de carga, aqui eu tenho uma marcação da comparação. Portanto, explícita. Portanto, comparação. E aqui a gente tem catacrese. Catacrese por quê? A perna da cadeira quebrou. A gente tem o uso de uma palavra emprestada em um outro contexto, porque não há uma palavra específica para aquela partezinha que segura a mesa. E a gente usa o quê? Pé. Se a gente parar para pensar, esses empréstimos, eles têm uma razão de ser, né? Quando pensa asa da xícara, perna da mesa, dente de alho, são sempre partes que são associáveis, né? Então a gente pode até pensar como um fruto dessa capacidade metafórica da linguagem. Isso mesmo, professora. Foi muita coisa, né, gente? Sim, você fala bastante, professora Camille. A pobre Midian aqui está sofrendo para acompanhar, mas ela é o quê? Maravilhosa. E a aula está maravilhosa. E a nossa aula chegou ao fim, né? Para a gente terminar, eu queria botar essa frase aqui de Rubem Alves, que eu achei muito bonita. Pôr do sol é metáfora poética. Lindo. E se o sentimos assim, é porque sua beleza triste mora em nosso próprio corpo. Somos seres crepusculares. Então, tipo, se você sente essa metáfora poética, é como se ela fosse dentro da gente. Como se a gente aproximasse, né, a nossa tristeza interna com o que a gente está vendo. Por isso que a gente diz... isso acontece, né, quando a gente chama o pôr do sol de metáfora poética. Então, como sempre, eu queria... Aqui, ó, temos as nossas referências. E aí, gente, chegamos ao fim, né? Eu queria agradecer a Midian, que foi hoje uma guerreira, certo? Por acompanhar a fala da professora hoje. Obrigada, Midian. Agradecer a produção, que permite que as aulas cheguem até vocês com muita qualidade. Agradecer a professora Adriana, que aguenta a minha tagarelice, que está aqui, ó, sempre fazendo contribuições excelentes. E agradecer a vocês. Vou passar para a professora Adriana e já volto. Eu sou privilegiada de estar participando de uma aula dessa, não é? Maravilhosa. Aproveite esse conteúdo que é tão gostoso de ser estudado. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima, pessoal. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer coisa, assistam lá no YouTube, revejam a aula, joguem qualquer dúvida que eu respondo, tá? Um beijo e até a próxima.